Com mais de 40 anos de experiência nos setores público e privado, o administrador Eduardo Bandeira de Mello assume seu primeiro mandato como deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Vamos conversar com ele no Palavra Aberta de hoje sobre as perspectivas para o novo mandato. Eu sou Felipe Rodrigues. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado pelo convite, Felipe. Vai ser um prazer conversar com você aqui. Deputado, para a gente começar, o senhor foi presidente do Flamengo, é o nome ligado ao esporte. Quais temas serão prioridades para o senhor no seu mandato? Bom, eu entrei no esporte, fiquei conhecido pela minha participação no esporte já a partir de 2013, quando eu assumi a presidência do Flamengo. Mas antes disso eu passei 36 anos no BNDES. Então no BNDES, como você sabe, que é a maior agência de fomento brasileira, a gente toma contato com praticamente todos os setores da economia brasileira, tanto no setor público quanto no setor privado. E isso, vamos dizer, me credencia a trabalhar muito também pela retomada do crescimento brasileiro, pela interrupção do processo de esvaziamento econômico, não só do Brasil, como do meu estado, do Rio de Janeiro. E é claro que o futebol é o que move a paixão aí de 200 milhões de brasileiros, ele precisa ser encarado como um exemplo. Boa parte dos brasileiros, e isso eu apliquei no Flamengo também, esse conceito, boa parte dos brasileiros, pessoas humildes, crianças, jovens, muitas vezes não tem nenhum outro ponto de contato com a realidade além do seu clube de futebol. Então é fundamental que o futebol dê bons exemplos para a população, e isso daí com certeza vai reverter em melhorias não só nas áreas sociais, na educação, por exemplo, como isso reverte para melhorias no próprio futebol. Acho que o Flamengo é um exemplo disso. Uhum. O senhor fez esse paralelo entre o Flamengo e a gestão pública, O senhor foi reconhecido, recebeu prêmios por essa gestão, por ajudar a diminuir uma dívida milionária, implementando ali alguns ciclos, Dá para aplicar também essa forma de gestão aos recursos públicos, à gestão pública, ao orçamento público? Claro, eu acho que quando a gente lida com recursos públicos, você tem que lidar com transparência, com competência e com integridade. E foi exatamente isso que a gente fez no Flamengo. O Flamengo era uma instituição absolutamente desacreditada, uma instituição que não pagava salários em dia, nem para atletas, nem para funcionários, uma instituição que não pagava suas dívidas, que não recolhia os impostos, praticava apropriação indébita. Então ele estava numa situação absolutamente vexatória. Quando eu assumi a presidência do Flamengo, eu falei que muito mais do que o passivo financeiro que o Flamengo tinha, que era enorme, nós tínhamos um passivo ético e moral que precisava ser resgatado, que nós iríamos fazer todos os sacrifícios que fossem necessários para que a gente pudesse resgatar esse passivo e aí sim entrar num círculo virtuoso, porque afinal de contas era uma instituição que tem 40 milhões de torcedores. E aí isso é maior do que a população de grandes países do mundo, E efetivamente eu acho que deu certo. A torcida do Flamengo comprou a nossa briga, percebeu que a gente precisava efetivamente fazer esse sacrifício. Eles foram extremamente parceiros ao longo dos meus 6 anos, 2 mandatos de 3, e eu acho que o Flamengo efetivamente conseguiu virar o jogo. Acho que no país a gente pode fazer esse paralelo e evoluir em vários setores exatamente com essas 3, vamos dizer, palavras-chave, integridade, transparência e competência, capacidade de gestão. Uhum. Esse cenário que o senhor tratou, que o senhor desenhou aqui do Flamengo, o senhor acha que é o mesmo cenário das contas públicas, da gestão atualmente? Olha, não é exatamente igual, até porque são coisas diferentes, mas eu acho que esse paralelo pode ser feito, sim. Uhum. E como é que dá para virar o jogo, então, deputado, como o senhor mencionou? Olha, você tem que trabalhar, como eu falei, com competência, você tem que ter capacidade de gestão para mudar isso daí. É claro que no Poder Legislativo a gente não tem o poder de interferir diretamente nas coisas, mas a gente pode ajudar.
né? O trabalho legislativo é extremamente importante e a gente vai tentar atuar nas comissões, né, para poder mudar uma série de coisas, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, né? O exemplo do futebol, né? Futebol não é a coisa mais importante do Brasil, mas com certeza é alguma coisa que é importante e que pode servir de exemplo para políticas públicas, e é uma coisa de fácil percepção pela população como um todo. O senhor vai propor, né, a frente parlamentar pela modernização do futebol brasileiro. Que resultados o senhor espera com essa frente parlamentar, com essa iniciativa? Eu acho que a gente precisa modernizar a governança do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, se você pensar que nós somos um país de 220 milhões de pessoas quase, né, e boa parte delas aficionados por futebol, o nosso desempenho nas competições tem sido muito abaixo do que é necessário, e o exemplo que as nossas entidades de administração do esporte e mesmo clubes vêm dando para as suas torcidas, para a população como um todo, não é o exemplo que a gente gostaria. Tá? E isso tudo pode ser replicado para outras áreas de políticas públicas. Acho que o futebol tem que estar sempre de mãos dadas com a educação, né? Se você conseguir isso, você pode ter certeza que nós vamos melhorar muito a educação e vamos melhorar muito o futebol. Deputado, só para a gente terminar aqui, tem alguns projetos de lei que são, né, relevantes, considerados relevantes para o setor, como a Lei Geral do Esporte, que está no Senado, como a própria criação da Liga Brasileira de Times, né? Isso vai estar no radar do senhor, vai estar no seu panorama? Como é que o senhor pretende atuar nesses temas? Não, com certeza, nós vamos ter que dar uma revisitada em todo esse arcabouço legal aí ligado ao futebol, ao esporte de uma maneira geral, para tentar encaminhar as coisas da melhor maneira possível. A questão das SAFs mesmo, né, e da criação das ligas, tudo isso merece assim uma reflexão para que você possa aperfeiçoar, né, o que já foi criado, né? Nós estamos vendo problemas tanto com relação às SAFs, né, essas questões que estão envolvendo agora o regime centralizado de execuções, né, e a assunção de dívidas pelas SAFs que eram dívidas das associações, né, que deram origem, né, às SAFs, né, e a própria questão das ligas, né, a gente está vendo uma divisão muito grande entre os clubes brasileiros e questões, por exemplo, que têm a ver com a governança do futebol brasileiro, né? As ligas que estão sendo criadas, elas não têm poder sobre o calendário, que talvez seja a coisa mais importante, que mais propicie rentabilidade para as competições. Então, se você não tem poder sobre o calendário, o produto que você está vendendo, né, certamente não vai conseguir atingir aquele preço que seria ideal para todo mundo. Mas isso é só um início de conversa, eu acho que a gente pode evoluir muito ainda. Perfeito, deputado. Nosso tempo aqui é limitado, a gente poderia passar mais um tempão falando sobre futebol, sobre políticas públicas, mas quero agradecer a presença do senhor aqui no Palavra Aberta de hoje. Eu que agradeço, Felipe, foi um prazer enorme, né? Espero poder voltar aqui para conversar com você sobre outros assuntos também e sobre a evolução, né, dessa nossa atuação aí com relação ao esporte. Perfeito, o senhor já está convidado de antemão. Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com o deputado Eduardo Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro. A gente se vê numa próxima edição do programa. Até lá!